Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. De volta ao vivo, em cores, com muito prazer, muita satisfação em ter você aqui em nossa companhia e estar sob a sua companhia também, não é? Aqui, de segunda a sexta, programa Opinião na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta, Rede TV. Então, hoje, como você viu na tomada aberta aí, já está inclusive a postos conosco aqui, para nossa alegria e honra, não é? Depois rapaz, eu fiquei no pé, falei, ele vai lá um dia, ele vai, e as nossas agendas deram certo. Doutor Lindotti está aqui, na verdade, o nome dele completo, do desembargador, José Luiz Leite Lindotti. Está aqui como corregedor geral do nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Tem tanta coisa. Eu queria que até que, por meio dessa entrevista, você conhecesse um pouco mais do papel da corregedoria, que é, vou adiantar, é crucial, importantíssimo para que as coisas andem, não é? Da forma que devem andar. Tem muita coisa importante que eu sei que você vai adorar saber ao longo do programa de hoje. Então, fique bem aí, atento, porque o Opinião só está começando. Doutor José Luiz Leite, depois do José tem 3 L's, Luiz Leite Lindotti. E a gente vai conversar aqui, vai ser um bate-papo informativo, você vai adorar. Professor Lorenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, você é a razão maior da existência desse programa e da permanência dele, né? Porque se não houver você, se não houver a figura do nosso telespectador, a gente não tem como seguir adiante, não é? Então, tem 6 anos quase, nego, que nós estamos aqui, sempre, e com o maior prazer, uma satisfação imensurável estar com você aqui. Então, olha, você tem algumas... Paulo, eu queria saber sobre alguma coisa da corregedoria, alguma pergunta nesse sentido, assim, né, pertinente, obviamente, pode mandar um zap para a gente, que a gente passa aqui para o nosso entrevistado responder ao longo do programa de hoje. Doutor Lindotti está na magistratura desde 99, salvo engano, né? Eu tinha lido alguma coisa assim, desde 99, rapaz, que está lá, desde o seu ingresso aí, há 26 anos já, né? E eu quero daqui a pouquinho esmiuçar algumas questões por onde ele passou, enfim, mas eu quero antes cumprimentá-lo, muito bom tê-lo aqui, satisfação mesmo de recebê-lo, perdão pela perturbação aí que eu fiquei, toda semana eu estava ligando, mas aí acabou dando certo. Ao cumprimentá-lo, vamos já deixar, queria que o senhor desse uma esclarecida para quem ainda não sabe, para o público que eventualmente não saiba, o papel da corregedoria lá no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assim, qual que é o papel crucial dela, de forma menos técnica, de forma mais clara, mais detalhada, assim, não é? E para que a partir daí a gente possa estar destrinchando as demais questões. Muito boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos os telespectadores aqui. A corregedoria, ela faz parte da direção do tribunal, né? Então, a direção do tribunal, nós temos presidente, corregedoria, vice-presidente. A corregedoria, ela cuida do primeiro grau de jurisdição. Então, ela tem a função de acompanhar as necessidades do primeiro grau, o funcionamento, o regular, o que o juiz está fazendo, o servidor deixa de fazer, se está sendo cumprida essa atividade. Então, hoje a corregedoria tem uma estrutura para propiciar aos magistrados desenvolverem, tem toda uma estratégia, uma linha que indica ao magistrado como ele deve atuar, aonde ele deve atuar, qual o processo que ele tem que atuar. Então, ela tem toda essa facilidade, tem um programa, um BI, que facilita e ajuda o magistrado a decidir de forma séria e correta. E, além disso, ela tem também o papel disciplinar, que é uma outra função importante da corregedoria. Então, havendo
qualquer desvio, a Corregedoria ela tem a função de apurar e tomar as providências e levar para o órgão colegiado que tenha a função final de decidir o que será aplicado em relação àqueles fatos. Como instalação de processos administrativos, por exemplo, quando houver necessidade, é assim que funciona? Porque eu sei que é assim que funciona, por exemplo, na Polícia Judiciária Civil, na Polícia Militar, quando se tem algum tipo de assunto assim que envolve alguma suspeita, comportamento, ação, atitude de um membro, de um policial, por exemplo, se entra com esses procedimentos aí. A principal função da Corregedoria, como eu disse, ela é orientativa e educativa. Agora, a função disciplinar, que também até então, Corregedoria você via ela sobre o ângulo disciplinar, Corregedoria é corrigir. Hoje não, hoje é orientativo e educativo, mas corrige também. A partir desse princípio, né, da então, correção. E no caso aqui, a Corregedoria ela faz a apuração, ela levanta e leva para um órgão colegiado. Hoje quem decide se vai abrir um procedimento, um PAD contra um magistrado, é o órgão colegiado, é o órgão especial que é composto de 15 desembargadores. Ali se decide no voto, né, se adere ou não o voto, se concorda, e as decisões são tomadas pelo colegiado. O senhor, eu vou passar para o Lorenberg já, mas eu quero só especular mais um bocadinho aqui, nessa primeira minha participação aqui. São quantas comarcas? O estado é enorme, não é? E aí a Corregedoria aqui, ela acaba absorvendo demandas que vêm de todos os cantos desse estado. E aí, vocês não têm ali um congestionamento de assuntos? Não falo só denúncias, não, mas Não, nós temos deliberar. hoje quase 80 comarcas no estado. Só que todos os processos nossos são eletrônicos. Então, nós temos o controle de todos os processos na mão, podemos dizer assim. Então, nós sabemos que a comarca, quantos processos ele está concluído para o magistrado, quantos processos está em cartório, o que falta decidir, quantas sentenças tem pendente, quantos processos ele tem há mais de 100 dias para decidir, há mais de 30 dias. Então, nós temos todos esse controle. E nós fazemos hoje, a Corregedoria, ela consegue, este ano, nessa gestão minha, ela vai visitar todas as comarcas e todas as unidades judiciárias. Então, quando a gente fala quase 80 comarcas, nós temos mais de 300 magistrados. Tem comarca que tem um juiz, 2 juízes, tem comarca que tem mais de 100, 20. Então, a nossa meta deste ano é fazer inspeção em todas as unidades judiciais. Então, nós adotamos um sistema híbrido. Nós não precisamos sair do Tribunal de Justiça para fazer as inspeções nas comarcas. Nós fazemos daqui, né, analisando os dados e as informações que nós temos, e quando nós verificamos algumas informações, nós vamos fazer a constatação mais detalhada em loco. Então, uma inspeção que demorava 1, 2 dias na comarca, hoje nós fazemos ela daqui e visitamos a comarca em 2, 3 horas, mas visita institucional, ouvir o Ministério Público, ouvir a OAB, ouvir a população que se faz presente. E naqueles casos que houver um desvio de conduta, nós fazemos todo um trabalho em loco e é assim que trabalhamos. Perfeito. Já a gente vai esmiuçar mais isso aí, porque tem muitas questões aí que a gente precisa... eu acho que é importante situações como essa, de uma entrevista como essa, para a gente saber mais do papel da Corregedoria, dos meandros, enfim, daquilo que pode ser, que está sendo feito, por exemplo. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele sobre se já houve punição aí nesse ano, no trabalho dele, que já dura 6 meses como corregedor. Já houve punição aí de juízes, não é? E a gente tem que perguntar, se ele vai responder, eu não sei, mas a gente vai perguntar para saber como que está o estado de Mato Grosso nesse sentido. Eu quero chamar aqui para a conversa o Lorenberg. Desembargador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a Obrigado. alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, todos nós ganhamos. E o amigo telespectador, não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando e ganhando muito com a presença do senhor. Desembargador, recentemente eu assisti uma entrevista que o senhor concedeu, aquele programa Por Dentro da Magistratura. Eu assisti umas 3 vezes aquela entrevista e algo me chamou a atenção.
mas tudo que o senhor falou chamou a atenção, mas um destacou mais. Quando o senhor estava em Pedra Preta, o senhor chegou a dizer que em Pedra Preta o senhor chegou a construir quase 80 casas. E a mão de obra era exatamente os presos. E aí, fazer um trabalho social na conversão de penas restritivas de direito e penas pecuniárias. Quer dizer, aquela potencial de criminosos passaram a ser um benefício social para todo mundo. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, mas para ajudar o amigo telespectador que não seja familiarizado com os termos, com as palavras jurídicas, eu gostaria muito que o senhor começasse, se é possível, o senhor começasse a falar exatamente o que é essa pena pecuniária e a pena restritiva do direito, para que o amigo telespectador possa entender. A questão de termo é uma coisa assim, eu estava até conversando com o doutor Lindotti ali fora, nem é preso e muito menos criminosos, é reeducando, né? Porque tem uns aí que exigem que se fale e é reeducando, né, doutor? Na verdade ele está ali, né, para se reeducar, ressocializar e retornar à sociedade. Mas vamos aqui à pergunta. Nós temos pena restritiva de direito, que são as penas de prisão, né, em regime fechado, semiaberto, e regime aberto é pena restritiva de direito. E temos as penas pecuniárias, que a lei prevê que você substitui essas penas restritivas por penas pecuniárias. No caso específico de Pedra Preta, foi no início da minha carreira. Pedra Preta era uma região de muita passagem de carros furtados ou roubados, então, e ali havia muita apreensão, então todos eles eram receptação. O que acontecia? Isso aí, numa cidade pequena, onde você é o juiz criminal, civil, eleitoral, é tudo, então verifiquei rapidamente que aquelas pessoas passavam, aí se fixava uma fiança para ela, num valor, ela tinha direito à fiança, e ele ia embora e aquele processo nunca mais julgava, que você não conseguia citá-lo, não conseguia intimar, não conseguia instruir, aí ele ficava suspenso e acabava em prescrição. Então, o que eu passei a adotar ali? Primeiro, para garantir a ausência de impunidade, eu passei a indeferir todos os pedidos de fiança e liberdade provisória. Então, se a pessoa presa, ele ficava preso. Então, e eu passei a julgar ele muito rápido. Então, ele estava preso, eu abria, fazia instrução, eu colhia as testemunhas, em torno de 30 ou 40 dias, a pessoa estava julgada, ou absolvida ou condenada. E uma vez condenada, uma pena de receptação, ela dificilmente passa de 2 anos de prisão. À época, né? Hoje eu não sou mais criminalista, não sei se aumentou, se diminuiu, mas na época não passava. Então ele tinha direito a sair em liberdade. Aí criava-se outro problema, porque aí ele não cumpria aquelas condições, que ele ia embora, e você ficava aqui, tinha que decretar prisão e não achava. Aí o que eu optei? Converter aquela pena dele, que ele não iria ficar preso mesmo, porque ele tinha direito a ficar em liberdade, só comparecer no fórum, em penas pecuniárias. A partir daí, cada pessoa que passava por ali preso e condenado, ele deixava uma casa para uma pessoa carente em Pedra Preta. E nesse íntere desses 5 anos que eu fiquei lá, hoje nós fizemos uma vila. Só nessa vila tem 40 casas, tem um asilo para 10 velhos, né? Teve pessoas lá que tinham recurso financeiro, pagavam 10 casas, outros 5 casas, e essas casas eram construídas, às vezes com trabalho preso, mas também com trabalho da iniciativa privada. Então, todas as penas de pequeno potencial ofensivo, juizados especiais criminais, eram convertidas em pecuniárias e esse valor era revertido para a comunidade. Então, quem construía essas casas não era o juiz, era o Rotary, o Lions, a maçonaria. Então, tinha uma comissão desses órgãos, eles administravam os recursos e contratavam, e o judiciário só canalizava
os recursos, direcionava para esses 3, e sob a administração dele a gente fez todas essas casas. E foi um projeto muito bom, de sucesso, ele teve outras coisas, e ajudamos muito a família, o que é mais importante. Doutor Lindotti, as corregedorias dos tribunais de justiça do país, elas obedecem a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça quanto a demandas, como, por exemplo, processos acumulados, demandas nesse sentido aí, temos metas e essas metas têm que ser cumpridas. E se sim, como é que está a nossa corregedoria, nosso Poder Judiciário de Mato Grosso nesse sentido? Aí nós estamos falando em Tribunal de Justiça, né? Então, assim como a corregedoria ela tem uma função orientativa, disciplinar, né? A Corregedoria Nacional do CNJ também ela tem essa função. O CNJ criou hoje não, há algum tempo, uma classificação, né? Selos, né? Ouro, diamante, prata, até mesmo sem. Então, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aí não é corregedoria, é o tribunal, todos, são os juízes, servidores. Há 5 anos ele é selo diamante. Desculpa, nós vamos ser diamante agora, viu? Este ano. Então, é selo ouro. Então, mas isso aí é fruto de um trabalho muito grande de todos os nossos magistrados. Nós temos um magistrado muito produtivo, né? Pode falar, a justiça é lenta, mas Mato Grosso é muito produtivo. Todos os magistrados, lógico que tem algumas exceções, né? Que não tem também, tem mais alguns magistrados que têm algumas dificuldades, mas no Tribunal de Justiça, os desembargadores, assim, olhando aqui a nível nacional, por exemplo, numa prévia, a última prévia do CNJ, o TJ de Mato Grosso era o primeiro colocado no eixo produtividade. Então, estava à frente de um tribunal igual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é praticamente um... Ali e não tem uma estrutura que tem. Então, nós temos isso aqui. Hoje nós estamos, não quer dizer que agora nós estamos numa arrancada final, falta 10 dias para fechar as metas, né? Fechar tudo, aqui nós vamos ter uma certeza. Mas hoje, na última prévia saída de semana passada, Mato Grosso estava em primeiro lugar, graças ao trabalho dos nossos juízes, de primeiro grau, dos nossos desembargadores e servidores. O doutor Lindotti, eu lembro que quando o senhor logo tinha algumas metas, não é, no trabalho diante da corregedoria. O investimento, por exemplo, na tecnologia, em tecnologia, obviamente, era uma delas, não é? Era uma dessas metas de colocar isso em prática lá. Não que não tivesse acontecendo lá, mas eu queria insistir nisso porque eu só acreditaria nesta questão da digitalização, do trabalho feito por meio da tecnologia para melhorar o trabalho. Isso está sendo colocado, já deu para, em 6 meses, já deu para implementar, para ampliar o que já existia? Assim, a questão da tecnologia hoje é uma das maiores investimentos que o tribunal faz, né? Então, o tribunal investe, há necessidade de se investir, né? Para se aprimorar o sistema PJI, para ficar mais rápido. E, paralelo a isso, o nosso presidente, o desembargador Zucchini, ele implantou um programa de inteligência artificial, que ele é levado à frente pelo desembargador Luiz Otávio Saboia. Então, o projeto é levar, nós temos aqui alguns projetos piloto no primeiro grau, no segundo grau, mas o projeto é estender essa inteligência artificial para todos os magistrados. Como, por exemplo, no monitoramento? Não, aí o monitoramento, isso nós temos um programa de BI muito bom. Então, hoje nós sabemos o que acontece o tempo todo em cada comarca, em tempo real, praticamente em tempo real. Então, nós temos aqui condição de saber a situação de cada comarca, de cada unidade judicial, em tempo todo dentro do sistema de informação. A corregedoria não é mais um setor pequeno, ele é uma estrutura de peso dentro do Tribunal de Justiça, com esse controle, mas eu digo assim, sempre para ajudar, para facilitar, para mostrar para o magistrado, para o servidor, como ele pode fazer um trabalho melhor. Perfeito.
Por isso que eu perguntei agora há pouco a dimensão do estado com quase 80, cerca de 80 comarcas, assim, para acompanhar isso tudo, se não tiver tecnologia, fica muito mais difícil, né? Aí quando o senhor fala que é possível acompanhar em real time, né, que é o tempo real, as coisas, torna-se muito mais fácil ou menos complicado, mais célere, torna-se mais célere fazer esse acompanhamento todo aí. Eu vou esmiuçar mais isso, mas eu quero ir para o intervalo comercial, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial agora. Antes de ir para o intervalo comercial, tem um recado importante do governo do estado de Mato Grosso para você. Acompanhe. O tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, além de proibido, é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. O nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193, Governo de Mato Grosso. Muito bem, cá estamos bem organizados aqui, rapaz, porque tanto papel, quando eu soube que o doutor Lindotti vinha aqui, eu preparei um catatal de coisa aqui para a gente perguntar, especular para ele, mas a gente está aqui, ao vivo, com o programa Opinião, na sua TV Pantanal. Uma ótima noite para você que está chegando agora, acompanhando a gente. Nós estamos aqui, com maior satisfação, recebendo aqui o desembargador, corregedor-geral do Tribunal de Justiça, José Luiz Leite Lindotti, ok? Antes de seguirmos com a nossa entrevista, o nosso bate-papo informativo, vamos de informações também pelo GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, rapaz, olha só, www.gazetadigital.com.br, se intere de tudo que está acontecendo aí, aqui e acolá, no estado, nos municípios, no Brasil e no mundo. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, descartou a aquisição do prédio do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, Lorenberg. Ele descartou que o governo não vai comprar, não vai efetivar aquilo que estava sendo esperado. Além de negar a compra, o gestor ainda ironizou as tratativas do deputado federal Emanuelzinho, do MDB, em passar a administração ao governo federal. O edital de venda será publicado nos próximos dias e o valor mínimo é de 57,4 milhões de reais, como anunciado pelo Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Em entrevista à imprensa, o secretário argumentou que a estrutura do prédio construído há mais de 200 anos está ultrapassada e exige reparos mensais, sem contar os custos com o gerenciamento e outros débitos. No entanto, afirmou que torce para que a Prefeitura de Cuiabá consiga arrematá-lo. Tem até uma fala aqui do Gilberto, aspas para ele. Não é intenção do governo fazer a aquisição. Ao longo dos 7 anos de gestão, buscamos soluções para substituir por algo que é nosso. Santa Casa é um prédio que não é nosso. Tem um custo alto de manutenção de R$1 milhão por mês para mantê-lo, por ser um prédio antigo, fecha aspas, alegou aí o secretário Gilberto Figueiredo. Lorenberg,
eu achava que as coisas estavam se encaixando, aí vem um balde de água fria. Na verdade, isso para mim não é surpresa, porque o governador também não está... Aliás, o Gilberto, o secretário, né, evidentemente que está falando por orientação do governador, ou do governo, ou da gestão. O fato que é frustrante, pelo menos no meu caso, eu torço muito para que se mantenha, né, que não desative aquilo lá, ou ser transformado num hospital da mulher, ou da criança, sei lá o quê. Mas aquilo ali, enfim, não é questão histórica propriamente, é pela utilidade que tem sido. Ah, Paulo, mas vai abrir ali agora há pouco o Hospital Central que vai absorver. Gente, nós precisamos de mais e mais, não é, unidades aí. Enfim, está aí esse posicionamento aí. O que você acha, meu caro? Paulo e amigo telespectador, veja, o secretário disse aquilo que todos nós já sabíamos desde o começo. A Santa Casa foi utilizada e é utilizada pelo Estado, primeiro, por dois aspectos. Primeiro, porque o primeiro aspecto, porque o Estado precisava da Santa Casa mesmo. Segundo, por a questão de briga paroquial, briga política paroquial. Isso a gente não pode ignorar. A inauguração de um novo hospital, do Hospital Central, não vai, e não vai mesmo, é bom que o amigo telespectador saiba disso, não vai assumir todas as atividades da Santa Casa. Não irá. Até porque o Hospital Central é um hospital fechado, de portas fechadas, diferentemente da Santa Casa. E segundo, amigos, arrematar esse prédio, e o secretário tem razão nesse sentido, que é um prédio antigo, não pode mexer, a estrutura tem que ser mantida, não pode mexer, mas, por outro lado, a imensa maioria da população vai padecer. Esse é o problema. Eu concordo plenamente, não é? Enfim, que Deus ilumine os corações, as mentes desses nossos gestores aí, para que a prefeitura pode, daqui a pouco, de repente, também achar uma saída. Aliás, eu falei agora há pouco, pelo Zap com o prefeito Abílio, disse que está em viagem amanhã, né? Eu acho, pelo que eu andei sondando aí, é para tratar sobre essas questões aí. Tomara que tenhamos aí boas notícias aí, que seja mantido lá, para o bem do povo, o pessoal que vem das regiões mais longínquas, lá dos fundões, não vou falar região para não soar ofensivo, mas vem aqui de Cuiabá, né? Muito distante, que vem aqui para a unidade do Hospital Santa Casa, é uma belezura de atendimento ali, especialmente na ala pediátrica ali, não é? Então as pessoas saem atendidas. Enfim, vamos esperar que tenhamos uma boa solução nesse contexto aí. Doutor Lindotti está aqui. Eu falei no bloco anterior sobre o CNJ, porque assim, sobre metas, não é? Porque a questão da demanda de processos, os mais recentes e os mais antigos, não é? Isso, cumulativamente falando, acaba dando uma preocupação, imagino, para a corregedoria. Eu sei que eu estava lendo, rapaz, que tem um tal da meta e da supermeta. Tem uma tal de supermeta 2, que busca julgar os processos mais antigos, até, eu acho que, pelo que eu entendi, até o final de 2025. Queria que você falasse sobre isso, me perdoe estar insistindo nisso, que eu queria até que você desse uma ilustração sobre como é que está isso em termos de demanda de processos antigos e mais recentes. Pois é. Paulo, o CNJ ela tem a política de trazer para os tribunais do Brasil uma forma de trabalhar de uma forma. Então, ela estabelece as metas. Meta 1, julgar mais processos. Meta 2, uma outra finalidade. Nós já estamos na meta 10, aí vem a supermeta. Então, o que seria uma supermeta? Supermeta seria se julgar todos os processos mais antigo. Nós temos processos com 14 anos. Eu vi na imprensa agora, recente, foi feito o júri mais antigo que nós tínhamos aqui, que foi julgado. Então, aí nós temos um prazo para julgar 100% dos processos há mais de 14 anos.
Então, hoje o Tribunal de Justiça, ele já julgou 68 processos. Então, quanto mais processos dessa supermeta você julga, mais pontos você faz para a conquista do selo diamante. Que é a meta. Então, nós temos meta para julgar processos de improbidade administrativa, nós temos meta para julgar processos ambientais. Então, e todo esse método, esse esforço, ele é pontuado. E é lógico que isso reflete numa produtividade e focada. Então, o CNJ tem todo um estudo, um planejamento daquilo que é mais essencial ao tribunal e ele julga. Tem a meta dos processos das varas de violência doméstica. Então, está aí. Hoje, assim, eu acho que é até difícil você gravar as questões da meta 1 a 10, meta 2, meta 3, 4, 5, 6, 7, 10, aí vem a supermeta. Mas a gente trabalha e está atendendo. Então, a gente preenche todas as... A supermeta, ano passado, o tribunal que chegou mais perto, ele chegou a 40% do cumprimento. Hoje, Mato Grosso está com 68%. Porque, assim, eu fiz questão de puxar pela supermeta, a supermeta 2, né? Porque tem... É supermeta. É supermeta, né? Tem o acúmulo, eu imagino que haja um acúmulo, né, dos processos em relação à violência doméstica. A gente fala sempre aqui, faz horas, desde quando o programa começou, a gente sempre bate nessa tecla para saber do assunto, para tentar esmiuçar. Está no radar da corregedoria, dentre os antigos, fazer não falo limpa, mas dar uma amenizada nessa quantidade? Não, nós temos, assim, o problema da violência doméstica, ela sempre tem prioridade e ela é uma das metas do CNJ. A corregedoria, ela tem um braço. Nós temos magistrados lá que têm uma estrutura maior que os outros e ela se destina a ajudar aqueles magistrados que estão em dificuldade com os processos dele. Então, nós priorizamos aqui os processos da violência doméstica, processos contra criança e adolescente. Uhum. Né? São prioridades, né? São prioridades. Nós fazemos mutirões. Recentemente, nós fizemos para o cumprimento da supermeta do CNJ, nós fizemos um mutirão que envolveu 90 juízes. Então, nós julgamos em 40 dias 2.000 processos sentenciados nesse período. Então, assim, eu gostaria aqui de público aqui, né, agradecer o empenho desses magistrados que nos ajudaram. Foram 90 magistrados que são dedicados e trabalham e assim, acima de tudo, devido ao volume imenso de processos, que o brasileiro é um ser litigante. Então, nós temos hoje quase 90 milhões, falo em 84 a 86 milhões de ações distribuídas. Nossa, então, é um volume que não existe no mundo inteiro, um parâmetro. Então, nós estamos trabalhando aqui dentro do possível, de uma forma aqui, para resolver essa situação. Mas, realmente, a morosidade nós não atendemos a população, é uma verdade, mas nós nos esforçamos o máximo para que esses julgamentos sejam mais sérios e de qualidade. Professor? Desembargador, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Eu tenho uns números aqui, se esses números não forem o correto, o senhor, por favor, me corrija sempre. No primeiro semestre de 2025, portanto, no primeiro semestre deste ano, a Corregedoria Geral registrou a taxa bruta de 53,57% e a taxa líquida de 50,72% no primeiro grau. O índice de atendimento à demanda alcançou 108,97%. E eu pergunto ao senhor, o que significa, na prática, esses índices percentuais? Esses índices, eles estão em percentuais, mas o objetivo dele é fazer uma comparação do tempo e duração do processo. Então, esses índices em número, vamos traduzir isso aqui na prática, ele quer dizer que nós estamos julgando mais e mais rápido do nosso processo. Então,
ano a ano, nós temos melhorado as nossas taxas de congestionamento, nós temos conseguido julgar mais processo, diminuindo o tempo de julgamento, o tempo de duração do processo, mas, como eu disse, ainda assim, ainda não é satisfatório para a sociedade. Nós precisamos de julgar com mais celeridade, com mais qualidade. Essa é a nossa missão, é a nossa meta, e também o selo de qualidade busca premiar quem cumpre essas metas melhores. E Mato Grosso, como eu disse, é selo ouro há 5 anos, e estamos com o objetivo de chegar a diamante. Então, chegaremos ao diamante quanto mais nós atendemos a nossa sociedade e o nosso jurisdicionado de forma séria e com qualidade. Doutor Lindotti, a Corregedoria, ela tem um trabalho, uma parceria, vamos chamar assim, com os cartórios. Esqueci o nome do programa, ou do projeto lá, que é o... Cartório Inclusivo. Esse, rapaz, esse é uma ótima iniciativa, porque eu estava falando aqui da questão da violência contra a mulher, que é o foco, que é o alvo, que é o objetivo desse projeto. Como é que está ele hoje? Eu andei vendo uns números, mas não quero comentá-los ainda, porque assim, em relance a gente pensa que está assim, que não está. Mas eu queria saber do senhor se ele tem tido tem sido bem absorvido, se não, o que está faltando, enfim, porque a iniciativa é maravilhosa. A Corregedoria tem vários projetos assim, sociais importantes. O Cartório Inclusivo é um deles, é um projeto premiado, é um projeto da gestão anterior. Então, é um projeto que, quando eu vi, eu me interessei muito. O que ele cria um percentual das vagas dos cartórios extrajudiciais para serem preenchidas com vítimas da violência doméstica. Uhum. Né? Então, apesar de ser um projeto premiado, ele ainda não teve uma valorização devida pelos titulares das nossas serventias. Então, não há uma efetividade, e nós estamos aqui buscando fazer reuniões, conscientizar os titulares das serventias para se inscreverem, para se ajustarem e empregarem. Então, nós estamos facilitando, nós estamos fazendo banco de dados de vítimas de violência doméstica para os cartórios, por município, que facilita, que ele verifica a mão de obra que ele precisa. Nós vamos informar a aptidão das vítimas, que ele possa empregar de acordo com que a pessoa tem que ser útil também ao cartório, não é fazer algo social, né? Mas é assim, como você disse, infelizmente os números não são muito bons, mas o trabalho feito pela Corregedoria é no sentido. Agora nós temos também o projeto Solo Seguro. Para mim, eu vou falar sobre daqui a pouquinho o Solo Seguro, que é outro, envolve a questão fundiária. Eu quero, Boca, antes de ir para o intervalo comercial, só coloca essa imagem que nós temos aí, dessa arte aí do CCJ, que é da Corregedoria Geral de Justiça. Tem uma arte aí, não sei se você está com ela na mão aí, se tiver, que 61, 53, 86, aí o Boca está falando comigo aqui, eu não estou falando sozinho não, as pessoas ficam lá em casa achando que eu estou falando sozinho, não, eu estou falando com esse pontinho aqui, ele fica falando comigo, a gente fica que nem... Coloca para mim, por favor, essa arte redonda aí, esses números aí, doutor Lindotti, que me deixaram assim, 61 encaminhamentos, 53 vagas disponibilizadas, 86 cartórios aderentes, ainda acho pouco, né? E apenas 10 contratadas, isso dados do mês 4 de 2024 a 5 de 2025. Em um ano, houve uma adesão pequena, né? Muito pouco, realmente. Assim,
aqui aproveito aqui a oportunidade de conclamar os titulares da serventia para que façam aderência. O fato do cartório aderir ao projeto não quer dizer que ele tenha a obrigação de contratar, mas ele aderir, nós vamos oferecer as opções, oferecer o cadastro das vítimas de violência doméstica e ele pode dar preferência até 10%, né, um percentual muito pequeno, e fazer esse projeto que, às vezes, a maior dificuldade das vítimas de violência doméstica é a financeira, é se sustentar, né? Ela sai de uma situação ali com familiar sem emprego, sem nada, e isso aí teria que... Então, é um projeto da gestão anterior excelente e a gente vai procurar dar mais ênfase e efetividade. O meu amigo Lorenberg daqui a pouquinho faz a pergunta de abertura do próximo bloco, porque eu tenho que ir ali, o faturador de está aqui já falando assim, ó, tem que ir para o intervalo, tem que faturar. A gente volta num instante só, em 1 minuto e meio, mais com entrevista aqui com o Dr. Lindotti, um instante só. Eis que estamos de volta, estamos apresentando e você está assistindo ao programa Opinião, não é? Hoje, entrevistando aqui o nosso caríssimo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, corregedor-geral do TJMT, o doutor José Luiz Leite Lindotti. Professor Lorenberg, por favor. Desembargador, eu gostaria muito de uma outra reflexão do senhor. Eu vou trazer uma frase antiga que o senhor já deve ter ouvido há 500 mil vezes. O judiciário está numa redoma de vidro, como se fora dessa redoma de vidro não existisse. É uma frase antiga. Mas, nas últimas décadas, o judiciário tem feito tudo para aproximar, para abrir as suas portas para a população, para mostrar para a população a importância desse mesmo judiciário. O senhor falou aqui nos 2 blocos anteriores, o senhor falou 7 vezes, nós temos que conquistar o selo diamante. Conquistar o selo diamante é também uma aproximação maior da população. E um outro detalhe, o senhor falou desses números aqui de estar muito mais rápido o julgamento. É uma forma de aproximar mais da população ou ainda não é? Selo diamante é o próximo passo, porque hoje é ouro, né? Então, a meta aqui, o sonho é conquistar o diamante. Nós somos medidos pelo Conselho Nacional de Justiça em vários eixos. Então, são aqui, de acordo com os serviços que nós prestamos à sociedade, quanto mais qualidade, eficiência, celeridade nós prestamos, nós pontuamos e viramos. Então, se nós preenchemos, quanto mais nós viramos diamantes, é uma tradução de que o nosso serviço prestado é mais eficiente. Mas, às vezes, para a sociedade, ela não importa muito o selo diamante, né? Ela quer a jurisdição, ela quer a decisão e a efetividade. Então, assim, o selo diamante é importante? Muito, né? Ele traduz uma melhoria da qualidade do serviço para o cidadão, sem dúvida. Mas nós trabalhamos assim com aproximar da sociedade. Eu, como magistrado, como corregedor, eu penso que o juiz deve estar perto da sociedade, ele deve estar na comarca, trabalhando lá. Com a pandemia, isso mudou. Então, todos os processos eletrônicos, isso aí acabou afastando um pouco. O juiz precisa ser receptivo, né? Eu, particularmente, eu sempre recebi todas as partes, advogado, parte, e sempre estive perto. Eu gosto de ver o magistrado que ele está ali, que ele conhece a sociedade que ele vive, com certeza ele julga melhor as pessoas, porque ele vive aquela realidade, ele conhece aquela sociedade. Então, o magistrado tem que estar perto. Então, se não estiver perto da sociedade, ele não vai ter um desempenho. Não basta o selo diamante. O selo diamante é muito importante. Nós temos que conseguir. Mas, assim,
nossa função principal é atender a sociedade. Eu quero que o senhor faça uma explanação agora sobre o solo seguro, que é outra pegada que o tribunal trata com carinho enorme e com muito zelo, e o senhor também é um entusiasta desse. Primeiro explicar o que é o solo seguro, suas metas, em que pé que ele está hoje funcionando, né? Porque é o que eu falo, o programa Opinião quer fazer com que essa informação importante, que eu sei que chegue à maior parte das pessoas. O Solo Seguro é o projeto social de maior alcance hoje. Ele não se restringe ao judiciário, ele tem uma parceria grande do Poder Executivo Estadual, da Assembleia Legislativa, das prefeituras, do Intermate, né? Principalmente dos cartórios, né? Que eles fazem todo o projeto. E a Corregedoria, o papel dela é fazer com que essa engrenagem ela funcione e no final as áreas sejam regularizadas e o cidadão receba a escritura do imóvel de uma forma gratuita, sem burocracia. Ano passado foram entregues mais de 20 mil escrituras aos cidadãos que não tinham. Atualmente existem aproximadamente 80 mil títulos em fase de regularização. Só em Várzea Grande são 10 mil títulos que estão lá já em fase final de titularização para serem regularizados. Então, esse projeto, ele facilita, ele simplifica a titularização. Aqui nós temos cidade, até vou deixar de citar nomes, mas bem próximo em Cuiabá, 100% das pessoas não têm documento. Então, eita, 100%? 100%. Lá não existe nenhuma regularização fundiária. E com o projeto Solo Seguro, é simples, o projeto vem, a parceria do governo e da Assembleia é financeira, ela faz convênio com a prefeitura, contrata, a empresa faz todos os projetos, análise, cadastro, de uma forma por meio de drones e todos os equipamentos lá, né, de vídeos, títulos, terreno, tudo lá. E a prefeitura homologa, o cartório faz a escritura e todos ganham. O cidadão ganha o título, o cartório ganha, porque a partir do momento em que ele dá o documento, não vai haver mais contrato de gaveta, vai ter uma escritura, então ele vai aumentar a base dele. O político ganha capilaridade política, né, que ele participou da entrega daquele título, e isso aí ocorre no Brasil inteiro, né? Então, nós temos o Solo Seguro Favela, que é urbano, temos o Solo Seguro Amazônia, que eles estendem às áreas rurais, e é um projeto de maior alcance social. Então, é um dos projetos que nós temos também. Então, nós temos 3 projetos que eu acho importantes: Solo Seguro, todos são importantes, né? O cartório inclusivo e o Bebê Cidadão. Bebê Cidadão, assim, rápidas, em síntese, o que é o Bebê Cidadão? O Bebê Cidadão, hoje, já desde o nascimento, existe um titular de cartório dentro da maternidade, né? Nos hospitais daqui. Então, ele sai de lá com o seu registro de nascimento. Com o Bebê Cidadão, ele vai sair de lá com uma carteira de identidade nacional. Então, ele vai sair já com as digitais deles, com a carteira de identidade, com o CPF, ele já sai de lá um pequeno cidadão com um documento com foto que facilita sua identificação. Nós temos vários casos aí de sequestro de bebê e maternidade, então isso aí vai dificultar muito também, porque o bebê está identificado, ele pode até ter alguma aqui, um sequestro, mas o bebê está identificado. Então, em um momento ou outro, nós sabemos que aquelas digitais pertencem ao Bebê Cidadão. Então, são vários benefícios, inclusive o Inovar, esse é um projeto da Corregedoria também. O prêmio? Inovar selecionou ele, está concorrendo ao prêmio. Mas olha só, ele é maravilhoso, a ideia é maravilhosa. No meu tempo não tinha isso, Lorenberg. Eu fui ver o que é CPF, depois tinha, né? E hoje é tudo assim, ó. E a ideia é que que saia de lá já. Opa, meu chapa, meu nome está aqui, ó. Minha foto. Minha foto aqui,
minha identidade aqui. Se brincar, sai até com carteira de motorista de lá. Rodenberg, por favor. Eu conheci muitos desembargadores, muitas pessoas que depois de grande não tinha sequer o registro de nascimento. Isso é muito ruim, né? Mas, desembargador, eu gostaria muito de uma avaliação do senhor. No mês de julho de 2022, o senhor assumiu uma vaga lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, e foi até julho de 2024. Eu gostaria muito, e o senhor foi também ouvidor substituto, ouvidor eleitoral substituto. Eu gostaria muito de uma avaliação desse período no Tribunal Regional Eleitoral. Em um ano difícil, né? Um período que tinha eleições. Foram as eleições estaduais, né? Não, 24? De 22 tá 22. certo, tá certo. Foi um período de... Sempre tem muita demanda, né? E aí, quando é as gerais, então... São as gerais? A experiência aqui do TRE sempre é gratificante, né? Foi minha primeira experiência como colegiado, né? Que nós juízes sempre atuamos monocraticamente. Então, deu a decisão, deu a sentença, ao recurso. E num colegiado, você vai fazer um voto, né? Então, tem todo o colegiado que vai seguir ou não, seu voto vai divergir. Então, e a questão eleitoral, realmente, você decide a questão política, tem várias questões que eu vi lá na época que havia muita demanda de poder econômico, de gastos necessários, prestação de contas irregulares, a questão da participação feminina também, né? Nós tivemos julgamentos lá em que vários vereadores eles tiveram seus mandatos cassados, desculpa, usei o termo errado, perderam seu mandato porque eles utilizaram mulheres como laranjas, né? E, na verdade, elas não eram candidato nenhuma e por conta disso, os candidatos daquele partido, eles tiveram os vereadores, principalmente, tiveram seus mandatos cassados, né? Por conta da não observância da efetiva participação feminina. Então, ali no TRE, realmente tem várias demandas, né? Eu acho que foi, mudando um pouquinho de assunto, caminhando para o final do programa, foi em 95 que foram criados os cartórios, estou com cartório na cabeça, os juizados especiais, doutor. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí sobre esse trabalho que é desenvolvido e medidas, né, que foram aprovadas aí para aperfeiçoamento desses juizados especiais. O Mato Grosso ele é pioneiro em várias iniciativas, né? Aqui quem foi praticamente um dos estados que começou os juizados de pequenas causas, né? Uhum. Depois veio a Lei 9.099, de 95, que instituiu os juizados especiais. Hoje a Justiça, mais de 50% das demandas, elas são nos juizados especiais. Então, a Justiça hoje realmente efetiva, que leva para a sociedade o resultado de suas demandas, elas passam pelos juizados especiais. Então, os juizados especiais têm a turma recursal. Hoje nós temos 4 turmas recursais que julgam as decisões dos juizados. Então, ela realmente é uma justiça que está mais próxima da sociedade. As demandas da justiça comum são várias especializadas, fazenda pública, né, violência doméstica, mas o juizado é uma iniciativa, teve no início um certo preconceito, mas hoje está consolidado. O magistrado que atua nos juizados especiais são os magistrados que estão mais próximos da sociedade. Ok, eu quero encerrar. Boca, tem um link aí, eu queria que o doutor desse uma comentada também aí, doutor Lindotti, sobre os processos novos e também de conhecimento, são ações penais aí pelo Estado, aí, ó. Eu vi alguns, está por ordem de municípios, não é? Dando conta das comarcas propriamente, não é? Que a comarca aqui da capital
tem 530, aí vem caindo. Rondonópolis, como você vê aí, 255, aí, para citar os 5 primeiros, Juína, olha só, Juína, 219, aí cai para Primavera do Leste, 171, Sinop, 94, aí segue, né? São muitos aqui, até chegar naquele que tem um apenas, são alguns que tem um, são 3, né? Que Rosário Oeste, Jucimeira e Nortelândia, além de Santo Antônio de Leverger. O que significa esse gráfico aí, doutor? Só para dar uma... É referente à violência doméstica, mas o que diz ele, traduzindo? Eu não vi o cabeçalho, mas também não enxergo. Processos novos de conhecimento são somente ações em trâmite, né, penais. Nas comarcas. Lá. Os números nossos de violência doméstica, infelizmente, né, eles são muito altos. Então, os números nossos aqui, podemos dizer que nós somos um dos maiores do Brasil em termos de violência doméstica, apesar de todas as ações feitas, das matérias de vinculado, informações para diminuir a violência, né? Ela diminui, mas ainda assim o número é muito elevado em se comparado ao Brasil. Mas nós temos hoje uma desembargadora, Maria Lotides, que desenvolve um trabalho junto à Ser Mulher, né, excepcional, de conscientização, de trabalho, e está se expandindo hoje para todo o estado. Nós temos várias aqui iniciativas para melhorar, mas não são bons nossos números. Ok. Muito obrigado, doutor Lindotti. Esse espaço estará sempre à disposição para bem informar. A gente adorou o bate-papo informativo aqui, que a gente esmiuçou um pouco mais da corregedoria, do seu trabalho propriamente também, que a gente admira já há muito tempo. Faz hora que a gente está na expectativa de que o senhor pudesse vir aqui. Veio, e que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Muito obrigado e volte sempre. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lodenberg. Um abraço também para todo mundo lá, todos os nossos colegas, os seus colegas, né? Desembargadores, enfim, o pessoal do Poder Judiciário como um todo. Muito obrigado de verdade, viu? Doutor Lindotti esteve com a gente aqui. Lodenberg, então a gente se encontra amanhã, né? Até amanhã. Às 19h30, ao vivo, no programa Opinião. A gente espera por você aqui no canal 22, TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.